Bom, então, olá, sou o João e estou aqui com a Débora. A gente vai fazer o primeiro React, né, do subprojeto 1, que foi apresentado pelo Bruno Marques. Sou o Bruno, vou apresentar o subprojeto 1 de controle de sistemas lineares 2. Construção do lugar das raízes. O lugar geométrico das raízes nos permite determinar, através de uma técnica gráfica, os polos do sistema em malha fechada, partindo dos polos e zeros do sistema em malha aberta. Esse método nos permite observar rapidamente se um sistema é instável para qualquer faixa de ganho, através das mudanças na resposta transitória à medida que os parâmetros são variados. Aqui existem algumas propriedades do lugar geométrico das raízes. Dada a função de transferência para o sistema em malha fechada, um polo S existe quando o polinômio característico do denominador se anula. Aqui o mais importante é esse. O módulo de K de G de S vezes H de S é igual a 1, e essa segunda parte é referente ao ângulo, que informa que o ângulo do número complexo deve ser um número ímpar de 180. Satisfeito? Bom, aqui, ó, que eu observei aqui, logo de cara, eu acho que aqui embaixo ele poderia ter cortado essa parte do sistema operacional, que ele ia conseguir ganhar um pouquinho mais de espaço para apresentar o slide. Outra coisa também que eu acho que fica meio maçante é que tem muita palavra no mesmo slide, então acho que ele poderia ter reduzido isso também, que logo de cara nos 3 primeiros slides. Feitos os critérios apresentados até agora, de que se o ângulo do número complexo é um número ímpar de 180 é um polo do sistema para algum valor específico de K, só resta satisfazer o critério da magnitude, que são esses dois critérios aqui. As propriedades listadas até agora indicam que, dados os polos e zeros da função de transferência em malha aberta, um ponto no plano S estará sob o lugar geométrico das raízes para um valor particular de ganho K, se o ângulo dos zeros menos os ângulos dos polos, todos traçados até o ponto escolhido no plano S, totalizarem 2K mais 1, vezes 180. Esse K pode ser 0, 1, 2, 3, por aí vai. Aqui existem 5 passos para seguir para esboçar o lugar geométrico das raízes. Primeiro passo é encontrar o número de ramos. Os ramos são definidos como o caminho que o polo percorre e são iguais ao número de polos em malha fechada. O segundo é a simetria. O lugar geométrico das raízes é simétrico em relação ao eixo real. Terceiro são os segmentos do eixo real. No eixo real para K maior que zero, o lugar geométrico das raízes existe à esquerda de um número ímpar de polos e os zeros finitos em malha aberta sobre o eixo real. O quarto são os pontos de início e de término. O lugar geométrico das raízes se inicia nos polos finitos e infinitos de G de S vezes H de S e termina nos zeros finitos e infinitos de G de S vezes H de S. É como se os zeros fossem os sumidouros dos polos. E o quinto é o comportamento no infinito. O lugar Não, peraí geométrico um das pouquinho. raízes. Bom, aqui, igual o João falou, eu achei que ficou muito escrito e não a parte anterior, que do slide anterior, né? Volta um pouquinho, João. O vídeo, consegue? Essa parte ali, eu acho que ficou muito escrito e meio que eu mesmo não consegui, ele falando, ao mesmo tempo imaginar o que ele estava falando. Então, se tivesse talvez alguns gráficos do lado para demonstrar isso melhor, acho que ficaria melhor. Então, para isso, mais slides com esses exemplos dos gráficos, né? Acho que Para ficar mais visual. aqui em cima também, acho que poderia organizar melhor esses slides aqui, talvez. Acho que ficaria mais visível, né? Mais fácil de compreender. Realmente está muito Comportamento. escrita, né? O lugar geométrico das raízes tende a retas assintóticas, quando o lugar geométrico tende ao infinito. A equação das assíntotas é dada pela intersecção com o eixo real e o ângulo. Essa primeira parte aqui é referente da onde a assíntota vai se iniciar, e essa segunda parte aqui é referente aos ângulos. Mais uma vez, o ângulo é expresso em radianos em relação à extensão positiva do eixo real, com K variando de 0, 1, 2, 3. Aqui a gente tem um exemplo de como esboçar o lugar geométrico das raízes. Esboce o lugar geométrico das raízes e suas assíntotas para um sistema com realimentação unitária, que possui a função de transferência. G de S é igual a K, dividido por S mais 2, S mais 4 e S mais 6. Primeira coisa é se obter de onde as assíntotas vão se iniciar.
Nesse caso aqui, o somatório de polos menos o somatório de zeros, dividido pelo número de polos menos o número de zeros, nos dá um valor de menos 4, que é onde a assíntose inicia. Que está representado aqui por essas linhas verdes. A segunda parte são os ângulos, que como tem vão ter três retas, elas vão estar distanciadas em 120 graus, que é como foi calculado a segunda parte. Uma coisa importante, o número de retas é igual à diferença do número de polos finitos e o número de zeros finitos. Igual a 4 polos menos um zero é igual a 3 retas. Esse da parte aqui foi feito à mão e foi usado o MATLAB para conferir se estava certo. E bateu o resultado. Aqui começamos com Legal. o compensador. É legal que ele trouxe o exemplo, né? Mas talvez aquela parte que ele escreveu mais, ele poderia ter trazido o exemplo, tipo, falando aquilo lá e explicando o exemplo para a gente ir acompanhando ao mesmo tempo que ele ia lendo, né? Visual, fazer um comparativo visual com o que está escrito. Uhum. Mas legal que ele trouxe o exemplo. O compensador integral ideal, PI. Ele melhora o erro em regime permanente sem afetar a resposta transitória, acrescentando-se um polo em malha aberta na origem, aumentando o tipo de sistema também por 1. No entanto, o acréscimo desse polo altera o lugar geométrico das raízes, uma vez que a contribuição angular dos polos em malha aberta não é mais de 180 graus. Para resolver esse problema, se torna necessário acrescentar um zero próximo ao polo na origem. Aqui é a configuração de como ele fica, o compensador. Esse daqui é o zero, que vai ser um número bem pequeno, que vai ser adicionado bem próximo à origem do sistema. Aqui está a planta, e mais para frente a gente vai ter um exemplo como é que faz. Por aqui, projetando um controlador PI para conduzir o erro da resposta à rampa a zero, para qualquer ganho de K que resulte em estabilidade para o sistema. Essa daqui é a planta e o controlador. E como eu disse antes, aqui está o zero que vai ser adicionado bem próximo à origem do sistema. Usando o MATLAB para o ganho igual a 1, aqui nós temos a planta e aqui o controlador. Aí batemos o RLOCUS para pegar o local da raiz, o feedback para fazer a malha fechada, integramos a entrada degrau e mostramos a entrada em rampa e a resposta. Como pode ver, aqui é o degrau, que está em azul, e a resposta do sistema está em laranja. Ele tende a seguir a entrada degrau. Voltando ali, João, ali eu acho que ele se enganou, você percebeu? Porque ele fala, mostra a entrada em rampa, né? Beleza, ele escreveu certo no código ali, mas na hora de falar, ele se confundiu falando que a entrada era degrau, né? Sendo que é rampa. Então você deve estar se confundido ali. Eu acho que ele também colocou aqui, né? Isso foi uma coisa legal que ele fez aqui, foi colocar o código que ele usou no MATLAB com a resposta, com a figura de resposta. Acho que isso é uma coisa legal que ele podia ter colocado nos outros slides, dividir mais, em vez de colocar aquele monte de texto, fazer igual ele fez aqui, simples, né? Quase nada de escrito. Ele poderia ter colocado algum comentário ali. Foi Que dá pra gente usar depois também, esses códigos, né? perfeito. Dá para ver, comentar, trocar algum número ali. E Uhum. deve ter se confundido nessa parte no Está em finalzinho. azul e a resposta do sistema está em laranja. Ele tende a seguir a entrada degrau. Ó, ele confundiu, entendeu? Compensação derivativa ideal, PD. A compensação derivativa ideal aumenta a velocidade da resposta de um sistema. Ele consiste na adição de um zero ao caminho à frente, desde que o polo em malha fechada esteja sob o lugar das raízes. Caso não esteja, será necessário remodelar, de modo que o lugar geométrico das raízes compensado passe pela posição escolhida para o polo em malha fechada. O zero pode ser representado como função de transferência, que é essa daqui, que é a função do compensador. G de C igual S mais EC.
esse gráfico aqui nos mostra como o zero adicionado aumenta a velocidade. Aqui tem um zero em -2, um zero em -3, que vai ficando um pouco mais lento para seguir, o zero em -4, que vai demorando mais ainda, e o sistema sem compensação. Aqui um exemplo do controlador PD, que vamos fazer ele em forma manuscrita, ao invés de usar o MATLAB. O sistema com relimitação unitária mostrado, esse aqui é o sistema, a planta, né? Está operando com um fator de amortecimento do polo dominante de 0,707. Projete o controlador PD de modo que o tempo de acomodação seja reduzido para o fator de 2. Compare o desempenho transitório em regime permanente do sistema, sem compensação e compensado. E pede para descrever qualquer problema com o projeto. Bom, aqui nós temos a função de transferência. E o que nos interessa é o tempo de assentamento, que vai ser reduzido por 2. Usando o RLTools, para um ganho igual a 4, nós obtemos os polos mais significantes em menos 2,32, mais ou menos J 2,32 e uma velocidade angular de 13,28 rádios por segundo. Ao encontrar o tempo de assentamento nessa configuração, que é o TS que está por aqui, 1,724, nós queremos esse tempo de assentamento dividido por um fator de 2, que vai chegar a esse valor, de 0,8624. Sabemos que o tempo diminui quando a resposta fica mais rápida, quando movemos o zero à esquerda do eixo real. Se queremos 2 vezes mais rápido, dobramos o valor real do polo mais significativo sobre o eixo real, que é o que vamos fazer aqui. Multiplicamos por 2, chegamos a menos 4,64. Aqui nós precisamos do valor do ângulo sobre o fator de amortecimento, que é de 0,607, para calcular a parte imaginária. Aqui, usando as propriedades trigonométricas, nós chegamos a um ângulo de 135 graus. E podemos encontrar, então, o polo compensado, que estará em menos 4,64, e a parte imaginária em 4,64. Devemos encontrar, então, onde será alocado os zeros através das contribuições angulares dos polos zeros em malha aberta, que é toda essa parte aqui. E resolvendo as equações, vamos chegar ao valor em que o zero deve estar em 7,18. Bom, bacana. Acho que no geral, tirando aquelas observações ali, ficou bom o vídeo. Apresentou bem, legal os exemplos que ele colocou. Tudo. Assim, gostei do vídeo, também ficou bom, apesar de falar, tá muito escrita, fica um pouco confuso, assim, mas ficou legal, ficou um vídeo bom. Ficou tirando um detalhezinho ou outro ali, então ficou um vídeo bem topperson.